Um imenso campo de batalha, por todos os lados, pessoas que pareciam engajadas em combates mortais, torcendo-se, esmurrando-se, engalfinhando-se. Era um corpo a corpo sem armas, apenas um combate com mãos, pés e dentes. Ninguém parecia estar ferido. Não havia sangue, nem corpos estendidos pelo chão. O golpe final, que destruiria o adversário, deixava-o ileso, tal como antes. De forma que entrechocavam-se em frenesi, numa crise de raiva impotente. O ódio em estado puro. Talvez mais hediondo ainda que as dentadas e os golpes que trocavam entre si eram os abusos sexuais, que muitos perpetravam em febril pantomima. Em torno de nós, tentava-se cometer atos de perversão com os quais eu jamais sequer sonhara. Era impossível dizer se os gritos de frustração que chegavam a nós eram sons reais ou a expressão de pensamentos desesperados. E Georges compreende, assim, o mecanismo das cenas às quais assiste. O pensamento de cada um tomava-se imediatamente visível, mesmo as ideias mais fugazes ou involuntárias. Georges percebe, também, progressivamente, a presença de seres luminosos e compreende que nenhum só daqueles infelizes estava abandonado. Robert Monroe parece também haver atravessado estas zonas de sofrimento, povoadas, provavelmente, como ele mesmo diz, ao mesmo tempo por vivos adormecidos, drogados e falecidos ainda pouco evoluídos. A motivação principal dos habitantes desta região é a liberação sexual em todas as suas formas. Albert Pauchart diz, por escrita automática, que após a alegria da libertação e o prazer dos reencontros, cada um deve percorrer um certo percurso, bem diferente de um indivíduo para outro. Ele precisou descer por uma trilha solitária até uma região bem sombria. Chegando a seu destino, foi curiosamente atacado por vespas que ameaçavam mordê-lo, mas sem conseguir. Uma voz de trovão ecoou. Com auxílio desta voz, e por intuição interior, compreendeu que as vespas eram as críticas, as irritações que havia vivido em sua vida sem tê-las afastado de seu espírito com a devida rapidez. Mas ele compreendia, ao mesmo tempo, que se houvesse alimentado tais pensamentos durante sua vida, as mesmas vespas agora tê-lo-iam verdadeiramente picado. Mais adiante, ele atravessa uma zona de desolador abandono, sob uma nuvem sombria e muito pesada que pairava sobre mim. A voz interior disse-lhe, então, aqui estão todas as tuas depressões e teus desânimos sofridos passivamente. Após a morte, tudo ainda é possível. Graças a tais textos, e a vários outros que seria inútil citar, percebemos com clareza este processo de simbolização que, necessariamente, assumirá formas bem diversas, segundo cada caso. Ora, também neste campo cada um de nós é um caso particular. O que fica evidente em tudo que nos é narrado, quaisquer que sejam as variantes, é a possibilidade de um progresso, de uma emenda, de uma transformação profunda, autorizada e até desejada como uma libertação. Isto não ocorre apenas com os menos maus dentre os falecidos. Parece que a todos é proposta a possibilidade de arrependimento, de conversão, de retorno a Deus. E aí nos são descritas as zonas pestilenciais de angústia e de trevas onde vivem seres prostrados, fechados em sua solidão. Mas nem estes são abandonados. Os anjos ou os falecidos mais evoluídos descem até eles e tentam, incansavelmente, serem notados, despertar a atenção dos mais infelizes. Neste ponto abandonamos o ensinamento habitual dos catecismos católicos romanos. Ninguém está definitivamente preso pela morte, contra ou a favor de Deus. Após a morte, tudo ainda é possível. Mas se abandonamos assim os catecismos, reencontramos as Escrituras. São Pedro diz, com todas as letras, que Cristo, após sua morte, foi pregar até aos espíritos em prisão aos que foram incrédulos outrora, quando Deus contemporizava com eles,
enquanto Noé construía a arca. São Pedro, Primeira Epístola, capítulo 3, versículos 19 a 20. Assim, portanto, Cristo foi pregar aos mortos que ainda eram incrédulos no momento de sua morte. Sua pregação não teria, evidentemente, qualquer sentido se não pudesse mais ter eficácia. A descida do Cristo aos infernos não consta do credo de Nicéia-Constantinopla, mas já é mencionada nos diferentes sínodos de 358 a 360. Por volta do ano MM, ela consta de um célebre texto, por muito tempo atribuído a Santo Atanásio, e finalmente fixa-se, por volta do ano 950, no símbolo dos apóstolos. Numerosos concílios retomaram, em seguida, sua fórmula. Trata-se dos infernos, e não do inferno. O termo aqui não tem qualquer conotação de danação. Trata-se, simplesmente, de lugares inferiores, geralmente representados como estando situados sob a terra, como os túmulos. Entretanto, é preciso reconhecer, os teólogos, durante séculos, nunca levaram em conta este importante texto que a maioria dos cristãos repete diversas vezes ao longo de suas vidas. Ainda hoje ele causa embaraço a todos. No entanto, os teólogos dos primeiros séculos tomavam-no ao pé da letra. Eles acreditavam que, no momento da morte, cada apóstolo havia feito o mesmo e, depois deles, todos os grandes santos. Ora, Pierre Mounier, em suas mensagens à sua mãe, confirma-nos. Nos infernos, ainda há tempo de se converter e escapar do inferno, neste caso, no sentido de danação. Até depois da morte, o Evangelho é pregado aos culpados para arrancá-los do império do mal, do inferno. Mais adiante, Pierre Mounier é ainda mais explícito. Eu já expliquei-lhe isto. Quando Pedro, o apóstolo, fala da missão de seu mestre espiritual na morada dos mortos, não se trata de um mito, como argumentam alguns teólogos, argumentação gratuita que confunde a fé. Trata-se da visão gloriosa da misericórdia de Deus para com os pecadores. Como Jesus despido da carne, nós também, seus missionários celestes, vamos até nossos irmãos desolados ou culpados para ensinar-lhes o Evangelho. O grande ícone de Páscoa, das igrejas ortodoxas, não representa o Cristo saindo do túmulo, mas a descida do Cristo aos infernos, ou mais exatamente, ao Hades, o que evita qualquer confusão. Hades é o lugar dos mortos. O Cristo despreza as portas de Hades e arranca dos túmulos, tomando-os pela mão, Adão e Eva. Atrás deles, esperando sua vez, uma multidão de personagens, entre os quais podemos reconhecer vários santos do Antigo Testamento. Mas não é proibido ver também, na multidão anônima, alguns daqueles que Cristo acabara de converter, por sua pregação, segundo a Epístola de São Pedro. Talvez possamos ver ali algumas figuras que representam a nós mesmos, na medida em que este encontro com o Cristo, no além, renova-se a cada morte, além do tempo e do espaço terrestres. Pierre Mounier compreendeu assim este fato, quando Cristo escapou, vivo, do túmulo, seu espírito liberto visitou as almas, em suas personalidades futuras. Com efeito, perante o Cristo, todas as almas estavam presentes, pois o poder do tempo havia parado para ele. Cristo olhou cada uma de nossas almas, e seu olhar derramou sobre elas uma nova riqueza, o amor. 8. A reencarnação, última provação da alma infeliz. O que acontece, então, aos falecidos que mais recusaram o amor? Pierre Mounier afirma-nos que Deus concede-lhes uma segunda oportunidade e permite-lhes voltar à Terra. É a reencarnação. Muitos outros mensageiros ou pseudo-mensageiros afirmam a mesma coisa, evidentemente. Mas isto não bastaria para convencer-me. Aceito esta teoria porque alguns daqueles que a sustentam inspiram-me, por diversas razões, uma confiança especial. Pierre Mounier não é o único,
entre estes mensageiros de confiança, a afirmá-lo, mas talvez, entre aqueles em quem confio, o que parece estar mais bem informado sobre o fenômeno e o que aceita fornecer-nos maiores detalhes. Muitos outros dizem mais que ele, evidentemente, mas o problema é que não gozam de minha confiança. Portanto, segundo ele, efetivamente, a reencarnação ocorre, às vezes, com muito menor frequência do que imaginam alguns. Ela é muitas vezes aconselhada como sendo o meio mais rápido de realização da evolução obrigatória para que se atinja a felicidade para a qual tendemos todos, e que só conheceremos na fusão com Deus. Entretanto, ela é, por assim dizer, sempre facultativa, o que implica que, por vezes, não ocorra, o que é confirmado mais adiante. Trata-se de uma obrigação excepcional. Aliás, mesmo quando uma alma compreende que sua evolução poderia ser mais rápida se aceitasse reencarnar, muitas vezes renuncia a esta possibilidade para não quebrar o laço de amor para com aqueles que deixou sobre a terra. A reencarnação ocorre, às vezes, em famílias inteiras, ou quase, os pais que arrastaram seus filhos em sua infelicidade, por seus erros, pedem para reparar a falha dando à luz, novamente, aos mesmos filhos, ou pelo menos aqueles que não souberam escapar de sua má influência. Alguns textos difíceis da Escritura, a respeito da predestinação, podem ser explicados por este fenômeno da reencarnação. Por fim, a reencarnação é frequente nos animais, particularmente nos cães. Há até mesmo casos bastante excepcionais permitidos por Deus, em circunstâncias bem raras, e com um objetivo definido, onde um animal reencarna como ser humano. Portanto, baseado em tais mensageiros, e não somente em Pierre Mounier, creio que uma certa forma de reencarnação existe. Ao contrário, não estou certo de que tenhamos obtido, até hoje, provas absolutas da existência do fenômeno. Mas creio nele, apesar disto, porém baseado no testemunho dos mensageiros, e não devido à existência destas provas. E como creio, apesar de tudo, considerou-me dispensado de discutir, caso a caso, o valor das chamadas provas. Prefiro admitir logo de início, sem discussão, que em cada um destes casos encontramos um caso verdadeiro. Os dois problemas que permanecem, entretanto, em discussão são os seguintes. Estes casos são verdadeiramente excepcionais, como afirma, por exemplo, Pierre Mounier, ou, ao contrário, é uma regra, para todos os homens, voltar à Terra, até mesmo várias vezes, como afirmam outros mensageiros, sustentados por fortes correntes filosóficas e religiosas. Em que consiste, verdadeiramente, a reencarnação quando ela ocorre? 1. A reencarnação é apenas uma exceção. A forma de crença na reencarnação hoje mais difundida prega que, por ocasião da morte, um certo eu profundo sobrevive e entra em outro corpo para levar uma nova vida, enriquecendo-se, assim, de vidas em vidas, ou purificando-se de vidas em vidas, o esquecimento das vidas anteriores, a cada novo nascimento, não teria muita importância, pois, no além, nossa consciência recuperaria, a cada vez, as vidas anteriores e delas faria uma síntese. Na tradição ocidental, costumamos ouvir por todo lado, como sendo fatos definitivos, que os antigos egípcios acreditavam na reencarnação, bem como os judeus no Antigo Testamento, o Cristo e os primeiros cristãos, e a Igreja ensinou a mesma coisa até o século III ou vi. Neste ponto os autores consultados divergem um pouco e vejo bem a razão. Ora, eu não gostaria de magoar ninguém, não tenho a intenção de impedir que as pessoas acreditem já ter tido 12 vidas, e que ainda voltarão à Terra outras 3 vezes. Mas fatos são fatos, e quase tudo isto é falso. A doutrina da reencarnação é completamente desconhecida no Egito Antigo.
Os únicos casos que poderíamos invocar são os mitos de renovação da natureza, com Osíris. A reencarnação é igualmente ignorada na Suméria, Assíria e Babilônia. Os antigos hebreus também ignoravam-na. No Novo Testamento, os dois textos sempre mencionados são o da história do cego de nascença e o de espera da volta de Elias. Examinemos os dois rapidamente. No primeiro caso, os discípulos do Cristo perguntam-lhe: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? A ideia de que o mal físico está ligado ao pecado é frequente no Antigo Testamento. No caso dos doentes de nascença, alguns rabinos atribuíam a falta aos pais, outros, à própria criança. Durante a gestação não se discute se a ideia é interessante ou tola. Trata-se de saber se os judeus, do tempo do Cristo, acreditavam na reencarnação. O conhecimento da literatura daquele tempo obriga-nos a dizer: não. Eles preferiam recorrer a essa estranha hipótese. Quanto ao Cristo, ele não aproveita, de forma alguma, a oportunidade para revelar-lhes a reencarnação. Responde-lhes, simplesmente, que a questão está mal colocada, nem ele, nem seus pais. Nada de vida anterior. O outro caso, sempre citado, encontra-se nos diversos textos alusivos ao anúncio profético do retorno de Elias. Mas isto significa esquecer que, para os judeus, Elias jamais havia morrido. Ele havia sido levado ao céu, em uma carruagem de fogo, e todos esperavam que ele voltasse um dia, como quem volta de uma longa viagem, sem precisar renascer. Ou ainda, como esses personagens que, em numerosas lendas, despeitam após um século de sono. O Cristo tenta fazê-los compreender que Elias não voltará. Ele foi substituído por João Batista, mas como Mozart substituiu Bach. No entanto, na antiguidade grega, Pitágoras conta que Diógenes Laércio acreditava haver vivido várias vezes, chegando a citar os nomes que tiveram em suas vidas anteriores. Platão mencionava a transmigração das almas como sendo uma crença popular. O mito quase universal do eterno retorno envolvia uma certa forma de reencarnação. No tempo do Cristo, a doutrina começava a nascer. Segundo Flávio Josefo, os fariseus acreditavam em suplícios eternos, destinados aos maus, e na reencarnação, destinada aos bons. Mais tarde, na Cabala, a reencarnação ocuparia um lugar importante. Não se pode dizer mais nada além disto. A Igreja jamais pregou a reencarnação como muitos pretendem. Alguns teólogos acreditaram no fato, o que é muito diferente. No século II, São Justino admitia diversas vidas na Terra antes de se chegar ao céu, sendo que os mais carnais poderiam reencarnar em animais. Clemente de Alexandria parece ter também acreditado. Ele fala de metensomatosis. Literalmente, de transincorporação. Mas, como observa G. Desmacgregor, os primeiros cristãos só podiam crer em vidas anteriores na Terra, não em vidas futuras, pois, para eles, este mundo logo desapareceria. As correntes gnósticas acreditavam em reencarnação. Mas elas não são a Igreja. Todo seu ensinamento é profundamente diferente. Orígenes parece ter admitido uma sucessão de eons, ou seja, uma sucessão de mundos, cada alma vivendo uma única vez em cada mundo. Isto não é necessariamente muito diferente da subida de cada alma de esfera em esfera. Os dois grandes santos Gregório, Diniz e Dinazianzo, no século IV, conhece esta teoria de vidas anteriores e a ela opõe-se abertamente. No entanto, geralmente admite-se que nenhum texto da Igreja condena formalmente esta doutrina. Consequentemente, as pessoas podem aderir a ela, se assim o desejarem. Na tradição oriental, os partidários, quase sempre ferrenhos, da teoria das encarnações numerosas e obrigatórias para todos, argumentam também que partilham da crença de centenas de milhões de homens, de grandes culturas, de muitos séculos.
A este respeito, é preciso saber que a reencarnação é desconhecida dos Vedas, 1500 a 800 a.C. Lá também não é ensinada por Buda. Alain Daniel, um dos maiores especialistas em Índia Antiga, acha que esta doutrina nasceu no Jainismo, que transmitiu ao budismo, depois ao hinduísmo moderno. A corrente Shivaita teria, até hoje, permanecido refratária a ela. A doutrina em questão já aparece, no entanto, com fortes variantes de uma para outra, em certas Upanishads, 700 a 500 AC. Lembramos ainda que Krishnamurti jamais acreditou em reencarnação. Enfim, para aqueles que fazem muita questão de mensagens de antigos adversários da reencarnação, agora falecidos e enfim convertidos esta doutrina, observemos que, em sentido oposto, um espírito, que dizia ser o da senhora Blavatsky, manifestou-se para o Dr. Kalu Iklan para dizer-lhe que ela hoje reconhece o seu erro e que a reencarnação não existe. Segundo informações parapsicológicas recentes. Quanto às vozes do além, recebidas em fita magnética, elas não estão em condições de solucionar o debate. A senhora Schaffer dizia-me, recentemente, que recebemos todos os tipos de opiniões. Desde, claro, a reencarnação existe, todos passam por ela, até, mas é um absurdo, isto não existe, passando por, não sei de nada. Os outros meios de comunicação com o além não são mais unânimes. Arthur Findlay, interrogando o médium John Sloan, com o qual trabalhou durante 12 anos e que considerava como o melhor médium que já havia encontrado, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, chegou, naturalmente, à pergunta que nos preocupa: nós reencarnamos na Terra? E obteve, então, do além, através do médium em transe profundo, a seguinte resposta. Esta é uma pergunta a qual tenho dificuldade de responder. Não conheço ninguém a quem isto tenha acontecido. Cheguei aqui há vários anos e perto de mim há pessoas que viveram na Terra há milhares de anos. É tudo que posso dizer-lhe. Não sei mais nada a respeito. Albert Pauchard, que, já na Terra, acreditava fortemente em reencarnação, está, desde sua morte, cada vez mais convencido. No entanto, ele admite que no além, onde encontra-se agora, há espíritos muito superiores que não creem de forma alguma e que ele não consegue convencer. As maneiras de imaginar as operações preparatórias para um retorno à Terra são, aliás, bem diferentes de uma narrativa para outra, quer se trate de Georges Mohannier ou de Albert Pauchard, em mensagens por escrita automática, ou em descrições psicodélicas relatadas por Anne e Daniel Melrose de Valdin, de viagens que os mesmos teriam efetuado fora do corpo. Nestas últimas narrativas, a influência da Índia é particularmente forte. Enquanto que, normalmente, outros regateiam um pouco e não nos prometem mais que 10 ou 12 vidas se formos particularmente maus, e não mais que 7 se formos gentis, eles são categóricos. O ser humano não dispõe de uma única vida, mas de uma infinidade de vidas das quais deve tirar o melhor partido. Isto deveria servir, mesmo para os mais exigentes. Mas Swedenborg teria sorrido, pois ele não acredita de forma alguma em reencarnação. Explicar as injustiças aparentes da existência. Um outro argumento volta sempre, uma vez admitida a hipótese da reencarnação. Uma grande quantidade de mistérios da existência se explicam. As injustiças, que nos parecem às vezes tão revoltantes, encontram um sentido. Começamos a perceber que Deus não é injusto, que o destino não é cego, mas que cada um sofre, automaticamente, o efeito de seus próprios atos. Aquele que é pobre deve ter usado indevidamente sua riqueza na vida anterior. Aquele que é doente sofre deve ter sido cruel. Entretanto, não se trata verdadeiramente de punição, mas de transposição, para a Terra, do mecanismo que acabamos de ver, mas no além.
O sentido profundo desta lei do karma é o de dar-nos oportunidade de praticar a virtude oposta ao vício no qual caímos na vida anterior. Trata-se de colocar-nos em condições otimizadas para que sejamos levados, se tivermos um pouco de boa vontade, a reconstruir em nós o que havia sido distorcido. Toda esta construção intelectual apresenta, a seu favor, várias vantagens. Ela é facilmente compreendida. Ela, quase que imediatamente, toma o próprio sofrimento e o dos outros bem mais tolerável. Tudo se explica pelas causas, e ganha sentido para o futuro. Infelizmente, como muitas construções intelectuais, esta parece um pouco simples quando começamos a confrontá-la, em detalhes, com a realidade. Se de fato o sentido profundo deste mecanismo visa a nossa progressão moral e espiritual, não pode ser tão simplista, pois as mesmas condições poderão mostrar-se favoráveis ou catastróficas para a nossa evolução segundo cada tipo de personalidade. Alguns aprenderão, na pobreza, a se superar em generosidade cada vez maior. Outros, nas mesmas condições, tornar-se egoístas, cada vez mais sórdidos. Isto já foi constatado, infelizmente, em campos prisioneiros ou nos campos de concentração. Menos pobreza conviria mais a uns que a outros, pelo menos, talvez, no início. Alguns, no deserto afetivo, na infelicidade, encontrarão o gatilho que os fará avançar rumo a uma caridade universal. Outros só poderão amar se tiverem, por sua vez, recebido um pouco de afeição. Mas estes últimos não são, intrinsecamente, menos generosos que os primeiros. Têm outra sensibilidade. Podemos, evidentemente, admitir que esta adaptação necessária ocorre, de fato, embora sem que saibamos. Mas então, devemos reconhecer, o elo entre infelicidade e mau comportamento em uma vida anterior torna-se mais frágil. E, consequentemente, o valor explicativo e justificativo da teoria em relação às incríveis desigualdades que constatamos diariamente. É preciso escolher. Ou a lei do karma é aplicada de modo cego, automático, e neste caso explica as aparentes injustiças da existência, embora seus danos possam ser terríveis, ou ela tem valor pedagógico, e não pode mais explicar estas mesmas injustiças, e o argumento que invocávamos em seu benefício cai por si só. O Oriente jamais concebeu o karma como absoluto. É preciso que se diga, aliás, que nem na Índia, nem no Tibete, a lei do karma foi concebida de forma tão absoluta. No Bardo Todol ensina-se, exatamente, como escapar, no momento da morte, do ciclo das reencarnações. Basta atingir a iluminação perfeita, e para isto é preciso, e basta, imaginar que todos os monstros que se vê são apenas projeções de nosso espírito. Como corremos o risco de ser apanhados desprevenidos, várias oportunidades nos são oferecidas. Se conseguirmos, apesar de tudo que tivermos praticado, mesmo os piores crimes, não haverá reencarnação. Teremos escapado de nosso karma. Mas nossos amigos tibetanos descobriram um outro método, o rito do Poa que, ao que parece, faz maravilhas. Podemos utilizá-lo paralelamente à leitura do Bardo Todol, junto do moribundo, ou mesmo em substituição a esta leitura. Como veremos, este método tem, ao menos, o mérito de ser sensivelmente mais rápido. É preciso gritar 3 vezes, junto ao moribundo, a sílaba ik, mas em um tom especial. Depois disto, a exclamação, pati, que precisa ser pronunciada como pet. Mas, cuidado, só pronunciem o pat depois do ik se vocês tiverem certeza de que a morte é iminente e sem remédio, pois o pat, depois do ik, causa inevitavelmente a morte. Portanto, sejam prudentes. Vocês estariam correndo os piores riscos. Este método provoca, infalivelmente, o lançamento do Nansés, ou alma, para fora do crânio do moribundo,
e a projeção repentina deste nascer no paraíso da grande beatitude. Fim da encarnação. Fim do karma. Tudo está resolvido. Mas, cuidado, é preciso aprender durante longos anos, com um mestre qualificado, a lançar o ik, com a entonação correta que lhe atribui sua eficácia. As aulas não devem ser nada tristes. Na Índia, Sankara ensinava uma técnica bem semelhante, onde encontramos esta saída pelo topo do crânio, como em numerosas narrativas de E.F.M. Sankara é o grande mestre da não-dualidade absoluta, o Advaita Vedanta, dos anos 700 a 750 de nossa era. Nessa técnica não há ajuda externa. A própria pessoa interessada deve praticá-la. Aqui está seu método. Há 101 canais que saem do coração do homem. Um deles, chamado Susumna, dirige-se para cima, em direção da fissura parietal. No momento da morte, deve-se dominar o espírito e mantê-lo firmemente preso no coração. Através deste canal, que segue rumo ao alto, por intermédio do Sol, atinge-se a imortalidade. E também nos é dito que este raio, que leva diretamente ao Sol, brilha felizmente dia e noite. Mais uma vez, livre do karma. Porém mais desorientador ainda, pelo menos para nós, ocidentais, são as crenças existentes na Índia, pátria do karma, sobre aquilo que pode ser o nosso karma. Ficamos sabendo, pela leitura dos textos, que bastou a uma salamandra beber, por acaso, um pouco da água que havia ficado estagnada nas pegadas de um grupo de Sivashnava para que ela reencarnasse como Brahmani. Ao contrário, um Brahmani, enganando-se quando da recitação de uma fórmula de sacrifício, pode voltar à Terra como um demônio. Na célebre Bhagavad Gita, ensina-se que o renascimento depende totalmente do último pensamento tido neste mundo. Desta forma, o pobre rei Acetabarata perdeu todos os frutos de sua sese, no último instante de vida, ao deixar-se fascinar por um filhote de corso que havia capturado. Ele renasceu como servídeo, segundo o objeto de seu último olhar. A que tipo de coisas está preso o nosso destino? Ramanuja, 1017 a 1137, o grande mestre da não-dualidade relativa, reagiria contra esta interpretação um tanto infantil da lei do karma, explicando, ao comentar a Gita, que este último olhar ou este último pensamento dependem, por sua vez, de todos os olhares e de todos os pensamentos de toda a nossa existência. Finalmente, para Ramanuja, nossa libertação do terrível ciclo das reencarnações sucessivas não depende totalmente da retidão de nossos atos, nem de nossos pensamentos, mas do amor gratuito de Deus, que pode apagar todas as nossas dívidas, e de nossa união com Deus no amor, da Bhakti. Neste ponto, distanciamo-nos, sem dúvida, da lei do karma, mas aproximamo-nos singularmente da tradição judaico-cristã. Se mencionei estes aspectos, por vezes bastante secundários, de grandes tradições religiosas, não foi com o intuito de ridicularizá-las, o que é sempre muito fácil, mas para mostrar que esta lei do karma, que hoje querem tomar lei absoluta, jamais foi compreendida assim nas tradições que recebemos. A lei do karma mata a piedade. Uma outra dificuldade deste encadeamento rigoroso de causa e efeito entre as vidas anteriores e nosso estado presente, e a de que esta lógica implacável leva a pensar que todos os infelizes desta vida foram maus e ainda o são, pelo menos no momento de seu nascimento. Já que não se trata de fazê-los pagar o mal que fizeram, mas sim de fazer com que se corrijam, é preciso, de alguma maneira, ao menos no início de sua nova vida, que esta correção ainda não tenha sido realizada. Se uma criança nasce doente, é porque tem algo muito grave em si para reconstruir. As crianças que nascem com problemas são, necessariamente, segundo este sistema, pessoas más. Esta implicação parece-me inevitável. Ela está na própria lógica do sistema.
Acontece que é manifestamente falsa. Os fatos o contradizem. A lei do karma proíbe a piedade. Outra consequência lógica de tal mecanismo, se a lei do karma não é uma punição, mas a consequência direta de nossos atos, criando, de uma vida para outra, condições mais favoráveis à nossa evolução, em que medida temos o direito de intervir para ajudar os outros a escapar do peso do seu karma? O problema é bem real e não podemos sair dele com um simples apelo do coração e uma reação de bom senso, como fez, por exemplo, Maggie Lebrun, segundo sua própria narração. Maggie Lebrun é uma mulher extraordinária que realizou, com seu marido, uma obra magnífica. Ela é magnetizadora, sob controle de médicos do além, através de seu marido, excelente médium. Nada há de diabólico em tudo isto, eu garanto. Mas algo de fantástico, sim. Sobretudo em relação ao universo mental do homem ocidental médio deste fim de século. Julguem vocês mesmos. Naquela noite, véspera de 1º de maio, conta ela, tínhamos ido deitar bastante cedo, por volta das 21 horas, logo após termos colocado as crianças na cama. Eu estava lendo um artigo de revista, particularmente interessante, e Daniel, meu marido, havia rapidamente adormecido ao meu lado. Há alguns dias ele queixava-se de um cansaço pouco comum. Foi então que percebi sua agitação. Ele gemia centímetros seu sono. Virei-me para ele para tentar acalmá-lo ou para tentar descobrir o que estava acontecendo. Ele então começou a falar com uma voz desconhecida, de timbre feminino. Não tenha medo, Mag, disse-me a voz com clareza. Não é o seu marido o que fala, mas um guia espiritual que escolheu este meio para comunicar-se, por seu intermédio, com você. Seu marido é um poderoso médium e doravante recorrerei a ele para falar com você. Quero propor-lhe uma missão, que você tem liberdade de aceitar ou recusar. Este foi o início de uma vida magnífica, de uma aventura extraordinária, repleta de amor. Maggie e Daniel, além de seus próprios filhos, adotaram várias crianças, educaram outras tantas, num total de aproximadamente 40 jovens. O casal trata, alivia, cura ou consola milhares de pessoas, cria círculos de oração por toda a França e no exterior. Maggie Lebrun sempre associa sua prática de magnetismo à oração, e, sempre que possível, à oração em grupo. Também ela acredita na força criadora do pensamento. Mas Maggie Lebrun e seus amigos acreditam firmemente na reencarnação e divulgam amplamente sua crença, vendo nela apenas as vantagens. Se admitirmos isto, muitos mistérios parecem ficar mais claros. Um dia, em Bruxelas, após uma de suas conferências, um amigo yogi perguntou-lhe se temos o direito de aliviar o karma de outras pessoas, tendo em vista sua importância terapêutica. Ao que ela respondeu, quando uma pessoa muito idosa carrega 2 malas e tenta atravessar uma estrada de muito movimento, nós não ajudamos. Este é, sem dúvida, o apelo do coração. E ela acrescenta: toda a caridade do Evangelho aí está. Jesus não veio pregar a caridade e não morreu para nos redimir? Este é, então, o bom senso. Mas o bom senso cristão. Pois, na lógica do karma, ninguém pode redimir ninguém. É a lei do cada um por si. Mas a pergunta do yogi não pode ser posta de lado tão rapidamente. Não é, com certeza, por acaso que os povos da Índia, tão profundamente religiosos, jamais produziram movimentos caritativos de peso. Isto porque as desigualdades e infelicidade fazem parte, segundo este sistema, em larga escala, da ordem normal das coisas. Em relação aos que sofrem, o hinduísmo e o budismo prescrevem sobretudo a compaixão, pois a mesma é benéfica àquele que se compadece. Eles prescrevem, também, é verdade, a renúncia, que bastaria para reduzir, em muitas infelicidades. Mas ainda aí, visa-se, essencialmente, a perfeição pessoal,
não há assistência ao próximo. Isto não significa que os indianos têm menos corações que nós do Ocidente. Acontece que toda sua visão do mundo, que data de tempos imemoriais, conduz a um certo individualismo. Para eles, a mulher ou o marido amado serão chamados, inexoravelmente, em outras vidas a partilhar de outros amores. Todos os nossos encontros são passageiros. Para o indiano, deles não resta sequer a lembrança, nem quando voltamos a este mundo, nem no outro, o da eternidade. A doutrina da reencarnação exclui a afirmação constante das cartas de Pierre, letras de Pierre, segundo a qual Deus jamais separa aqueles que se amam. Enquanto alguns, no Ocidente, deixam-se, pouco a pouco, convencer por esta doutrina, outros, no Oriente, descobrem, pouco a pouco, as perspectivas cristãs. Eis o que diz a respeito um daqueles a quem o padre Malpilia chama de hindus cristãos porque os mesmos se dizem simultaneamente fiéis às duas tradições. A liberação não está em nosso próprio poder. Nenhum ato, karma, nenhum exercício espiritual, pode conquistá-la por nós. Quando Deus veio em forma de homem, seu objetivo não era fútil. Ele veio trazer ao homem a libertação, mukti, das consequências do karma. Deus fez todo o necessário para livrar o homem dos entraves do karma, e para reintegrá-lo, reuni-lo com ele nos laços do amor. Uma só vida não pode bastar para nossa evolução. Este é um dos argumentos mais frequentes apresentados em favor da tese da reencarnação. Uma só vida na Terra é muito curta, muitíssimo dependente de felizes ou infelizes acasos, para que nossa eternidade assim possa ser decidida. Seria, por parte de Deus, até mesmo desonesto ter criado tal sistema. Esta é, por exemplo, a tese de Geddes MacGregor, sobre a qual já falei várias vezes. Este é, com efeito, o argumento principal do autor, e a parte histórica serve apenas para mostrar que os cristãos, finalmente, estão livres para aderir ou não a esta crença. Infelizmente, descobrimos rapidamente que a petição de princípio do autor, em favor da reencarnação, repousa essencialmente sobre teses teológicas limitadas e sobre uma ignorância total dos fenômenos paranormais, hoje já bastante conhecidos. Para o autor, não há salvação possível sem uma fé explícita em Cristo. Isto significa, evidentemente, que todos os não cristãos, ou seja, uma impressionante proporção dos homens, não podem ser salvos nesta vida. O mesmo aconteceria com as crianças mortas em tenra idade. Por mais incrível que possa parecer, para alguém que se dedica a tal assunto, o autor não considera nenhuma das descobertas feitas no último século sobre a sobrevivência. Mostra-se totalmente incapaz, o que é direito seu, de acreditar na existência de uma matéria que ainda não estaria sendo detectada por nossos instrumentos, e, portanto, na existência real de corpos gloriosos que levam uma verdadeira vida em um verdadeiro mundo, tão real quanto o nosso. Nunca passa pela sua cabeça que um talento, cujo desenvolvimento é bruscamente interrompido pela morte neste mundo, possa continuar desenvolvendo-se da mesma forma, e talvez até com maior felicidade, em um outro mundo. Para ele, a fé cristã, e mais especificamente a católica, prega que os mortos dormem em paz esperando a ressurreição. Evidentemente, não podemos esperar grandes progressos espirituais em tal sono. Mas, ao invés de questionar esta deformação popular, o autor prefere tentar introduzir e adaptar a ideia da reencarnação no cristianismo. Nesta atitude, eu vejo, entre outras, especialmente duas causas: a ignorância da distinção capital entre santidade e perfeição, a qual já me referi várias vezes. Deus exige de nós santidade, não a perfeição. A santidade consiste em entender a perfeição, no limite de sua possibilidade, e não em atingi-la. Deus pede a cada um apenas o que ele realmente pode dar,
Nunca pede aquilo que, devido às circunstâncias, é impossível fazer. As circunstâncias compreendem a bagagem hereditária, os problemas da infância, as influências que não se pôde escolher, etc. A segunda chance, a qual Pierre Mominier se refere quando admite que a reencarnação existe, parece-me estar situada além destas considerações. Trata-se de uma verdadeira segunda chance, concedida a alguém que já havia recebido, em sua primeira vida, os meios reais para alcançar sua salvação. A segunda razão desta defesa em favor da reencarnação é a da incapacidade total de imaginar uma outra forma de vida diferente desta que conhecemos. Para muitas pessoas, um corpo que não podemos ver com nossos olhos de carne não pode ser um verdadeiro corpo. Um corpo que não tem mais necessidade de comer para subsistir e que não pode mais fazer amor não tem mais qualquer interesse. As alegrias superiores das quais falamos não têm qualquer atrativo para elas. Outras, ao contrário, ficariam decepcionadas ao descobrir que as primeiras etapas do outro mundo assemelham-se muito a este onde estamos. Vivemos todos juntos, nesta terra, mas desde já, secretamente, pertencemos a mundos diferentes. Curiosamente raros são aqueles que confessam, corajosamente, que teriam a vontade de voltar à Terra. Quase todos sentem que é melhor fingir estar resignado. Mas eu não creio de forma alguma nesta resignação. Observemos enfim que, segundo o Dr. Carlo Icklund, a convicção da possibilidade de reencarnar muitas vezes alimentaria o desejo dos falecidos, e que isto pode não somente retardar sua própria evolução espiritual no além, mas também conduzir a verdadeiras possessões, sobretudo em crianças. Ele teve várias provas deste fenômeno, ao transferir tais espíritos, assim reencarnados em um vivo, do corpo de crianças para o corpo de sua esposa médium. O diálogo, desta forma tornado possível, permitia-lhe libertar, ao mesmo tempo o falecido, que se havia desencaminhado, e a criança, infestada, sem saber, por este espírito retardatário. O perigo é muito grande e parece que o espírito retardatário tendo se infiltrado na aura de uma criança, para viver com ela no mesmo corpo, não sabe mais como libertar-se. Pelo menos isto foi demonstrado nas experiências do Dr. Icklund e nas declarações que lhe foram feitas por espíritos de antigos teósofos que lamentavam amargamente ter acreditado na reencarnação. Um alerta aos inumeráveis missionários da reencarnação: as coisas não são, talvez, tão simples quanto eles pensam. 2. O que significa a reencarnação? Tenho certeza de que, para a maioria de meus leitores, esta pergunta parece totalmente supérflua. As coisas são evidentes e minha pergunta anuncia apenas, para eles, que estou disposto a descer aos mínimos detalhes. As concepções ocidentais. No Ocidente moderno, a noção de reencarnação que tende a prevalecer é a de que uma só pessoa conhece várias vidas sucessivas. Em cada uma delas, recebe, ou até mesmo escolhe, um novo corpo, com o mesmo pacote de dons e talentos, mas também de deficiências ou pontos fracos, novos gostos, novas aversões, bem como novos pais, talvez nova língua materna, novo sexo, nova raça. Mas se seguirmos o ensinamento oriental do karma, vemos que é preciso que as más tendências a serem reconstruídas de qualquer forma reapareçam. É o que parece sugerir, efetivamente, um caso relatado por Maggie Lebrun e que ela diz ter sido o primeiro, levando a meditar sobre o possível mistério da reencarnação. A pequena Madeline é entregue. Aos 2 anos, coberta de ictiose, o corpo inteiro coberto por verdadeiras escamas, como as de um peixe. Seu estado era muito grave. Ela dormia aproximadamente 4 horas por noite. Apesar de todos os cuidados, seu estado não melhorava. Além do mais, era um verdadeiro monstro de feiura, insuportável, tinhosa. Era impossível deixá-la junto a outras crianças de sua idade. Ela arranhava-as,
Mordia-as e berrava sem parar. Eu tinha até dificuldade de amar aquela criança. Logo eu, que as adoro. Mas eu sentia maldade nela. Refleti sobre este caso especial e disse a mim mesmo a simples hipótese: talvez ela tenha feito muito mal em sua última vida, talvez ela tenha torturado pessoas. Acho que foi minha primeira reflexão profunda sobre a tese dos renascimentos. A primeira vez que eu tomava consciência de um elo de causa e efeito, talvez estivesse ali a razão de certas doenças inexplicadas, inexplicáveis, de que são acometidas as crianças. Estamos aí plenamente na lógica do karma. Temos o elo de causa e efeito, e o reaparecimento da causa, a maldade, que o efeito, o sofrimento e a doença, tem por objetivo ajudar a corrigir. Mas que dizer dos casos, que na verdade existem, onde a criança que sofre é, ao mesmo tempo, gentil, doce, generosa e afetuosa, ou, ao contrário, onde a criança tinhosa goza de excelente saúde, de dons excepcionais e de pais afortunados. Estes casos também existem. Neste campo o mistério é total. Notemos que o Ocidente tem, aliás, tendência a desenvolver, sem estar totalmente consciente, uma outra lógica da reencarnação, que nada mais tem a ver com a do karma. Trata-se da ideia de enriquecimento progressivo da personalidade. Neste novo sistema, explicam-nos que é necessário, obrigatoriamente, durante as diversas existências, ter sido pelo menos uma vez homem, e uma vez mulher, bem como uma vez rico, uma vez pobre, uma vez intelectual, uma vez trabalhador manual. A objeção maior, que logo nos vem à mente, e a de que nós não guardamos, normalmente, qualquer lembrança de nossas vidas anteriores, a isto pode-se responder que, no além, nós recuperamos a memória de nossas diferentes personalidades e que, já neste mundo, nosso subconsciente sabe de tudo e encontra-se enriquecido pelas existências de todas as nossas vidas anteriores. As concepções orientais. Tudo que foi visto antes é muito diferente das concepções do Extremo Oriente. Sempre houve algumas escolas budistas e brahmanistas refratárias à ideia de reencarnação, sobretudo o Shivaísmo, ou Sivaísmo. Entretanto, é verdade que a tendência popular, tanto na Índia quanto no Tibete ou na China, alimenta a esperança e a crença em certa permanência do eu, de corpo em corpo, e de vida em vida, encorajadas pela célebre fórmula da Bhagavad Gita que compara a passagem de um corpo a outro a uma troca de roupas. Assim como abandonamos as roupas usadas para vestir outras novas, assim a alma encarnada abandona os corpos usados para vestir novos corpos. Entretanto, quando nos dirigimos aos mestres, percebemos que se trata de outra coisa bem diversa. Para o budismo, não se trata de enriquecer o eu, mas de entender que ele é apenas uma ilusão que deve ser dissipada tão totalmente quanto possível. Ao final da experiência do Satori, ou seja, do que corresponde, aproximadamente, no budismo Zen ao que chamamos de êxtase, a união com a realidade fundamental do universo deve ser tão completa que deve tomar-se inconsciente, pois a consciência da união provocaria uma dualidade. Nada é mais contrário a todo o espírito do budismo que esta ideia de uma exaltação do eu, tipicamente ocidental. Toda a purificação de vida em vida consiste, exatamente, em despojá-lo de tudo, até fazê-lo dissolver-se. Para o budismo tibetano, as coisas apresentam-se de modo totalmente diverso. Inicialmente, recorre-se constantemente à distinção, no homem, de três elementos: o espírito, o verbo e a forma material. Após a morte de um indivíduo, estes três elementos podem reencarnar separadamente, cada um em uma pessoa diferente. Assim, ouvimos dizer que o espírito de um lama falecido é representado em um lama encarnado, enquanto que dois outros lamas encarnam, respectivamente, seu verbo e seu corpo. Mas, na realidade, a fragmentação de nossa consciência vai muito mais longe. Já nesta vida,
Todos os yogis tibetanos declaram que partes de nossa personalidade consciente podem viver, ao mesmo tempo, em diferentes mundos, neles experimentados simultaneamente diversos modos de existência. Isto corresponderia, talvez, à experiência feita e narrada por Jean Getzner, de viver simultaneamente, ao menos por um breve instante, em 3 lugares e em 3 épocas diferentes. Finalmente, para os tibetanos instruídos, não é nosso eu que reencarna em um outro corpo, mas nossas energias, nossos pensamentos, nossas percepções, e mesmo nossas sensações. A energia de diferentes naturezas, provocada por nossa atividade mental, mistura-se à torrente de energia provocada por todas as atividades operantes do universo se transborda neste reservatório das consciências, de onde elas sairão novamente, enquanto memórias, propensões que provocarão novas correntes de força, novas atividades. Alguns levantam hipóteses sobre a possibilidade, até mesmo sobre a probabilidade, da reencarnação dos pensamentos, realizando-se pelo nascimento de indivíduos diretamente animados pelo gênero de pensamentos de defuntos ou contemporâneos. Seria, mais ou menos, o que os tibetanos dizem acontecer no caso dos lamas encarnados. Aqueles que os estrangeiros denominam, impropriamente, de Budas vivos. O Dalai Lama seria o mais notável deste gênero de reencarnação. Um ermitão tibetano conclui assim: não se deve, pois, dizer, eu fui Tsongkhapa, ou eu fui Songtsen. Mas pode-se pensar, tal percepção, tal sensação, tal tomada de conhecimento, que agora eu sinto, puderam ser experimentadas por uma ou por outra destas personalidades. Vemos que a diferença é considerável. Isto não impede, evidentemente, que cada um creia no que quiser. Mas quando nos dizem que, ao aceitarmos a reencarnação à moda ocidental, estamos apenas recuperando a sabedoria milenária e a experiência das grandes tradições religiosas da Índia, é falso. É preciso reconhecer. Rumo a uma nova concepção. Inversamente, parece-me que esta interpretação tibetana corresponde exatamente ao que o padre Biondi chama por uma linda palavra, parasitagem, no sentido de parasitagem de ondas de rádio. Eu acredito totalmente, como ele, que na grande maioria dos casos, estas lembranças de vidas anteriores não são nada mais que fenômenos de fortíssima telepatia, que beiram a possessão. Aí também encontramos esta remanescência das ondas emitidas por nossos pensamentos e nossos sentimentos, e até por nossos atos, de que falam, às vezes, os mensageiros do além, como Pierre Mounier, Paqui, Roland de Jouvenel. Mas, argumentar-se-á, e todos estes inumeráveis casos que conhecemos até agora, onde uma pessoa encontra-se no Egito e reconhece, de repente, os lugares, conseguindo ler os hieróglifos sem jamais tê-los estudado, estas crianças que recusam seus verdadeiros nomes e dizem ter vivido em outra parte, em casas e cidades que podem ser localizadas e em famílias das quais verdadeiramente se recordam, como não aceitar que sejam autênticas lembranças de vidas anteriores? Tais lembranças são autênticas, eu admito. E também referem-se a vidas anteriores. Mas nada me obriga a crer que se trate da mesma pessoa. Swedenborg conta, repetidas vezes, em suas visões, que os espíritos que nos vêm visitar sem que percebamos suas presenças, identificam-se de tal forma com a pessoa viva junto ao qual se encontram, que acabam pensando que são, realmente, esta referida pessoa. Com efeito, eles entram em possessão da memória do encarnado, apesar deste último manter o domínio de si mesmo. O fenômeno pode produzir-se nos 2 sentidos. A assimilação pode ser feita de vivo para falecido ou de falecido para vivo. Esta assimilação do passado de alguém, com o fenômeno psicológico de identificação dela resultante, pode ir ainda mais longe. O Dr. Stanislav Grof, tcheco,
Deu prosseguimento, nos Estados Unidos, com Joan Halifax, a estudos que havia iniciado em Praga sobre a utilização terapêutica do LSD. Assim, foi levado a tentar, pouco a pouco, este novo método para tentar aliviar o sofrimento de cancerosos